Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que veda o uso da tese de legítima defesa da honra para absolver acusados de feminicídio na Justiça. A proposta foi aprovada com o voto favorável de 24 integrantes do colegiado, nenhum contrário. O projeto de lei altera o Código Penal e o Código de Processo Penal para proibir que argumentos de valores morais sejam usados para beneficiar acusados de crimes contra as mulheres. Atualmente, o Código Penal prevê que é um fator para a redução de pena um crime cometido por um motivo de relevante valor social ou moral. O projeto de lei aprovado pelos senadores mantém essa redação, mas acrescenta que esses motivos não podem ser alegados para os crimes de violência doméstica e familiar. Para entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Dante D'Aquino, head da área penal empresarial da Vernália, do escritório Vernália Pereira. Doutor, como vai o senhor? Boa noite, obrigado por conversar com o Band News TV. Boa noite, meu caro. Boa noite a você e a todos os nossos telespectadores. Eu ia dizer assim, é ridículo, mas é porque é necessário colocar isso. Mas é 2022 e essa tese continua sendo levantada em tribunal do júri no Brasil, doutor? Isso, na verdade, é importante esclarecer aqui para os nossos telespectadores que o tribunal do júri, na legislação após a Constituição Federal de 88, tem uma atribuição específica. Ele só é acionado para julgar os crimes contra a vida. E dentre os crimes contra a vida, além do homicídio, do aborto, do infanticídio, nós temos agora o feminicídio. De legislação recente, houve alteração no Código Penal para incluir o feminicídio como sendo um dos crimes contra a vida específico, aquele praticado contra a mulher em razão de ela ser mulher e por motivos que estejam relacionados ao gênero mulher. Bom, quando o crime é praticado dessa maneira, o feminicídio, o tribunal do júri é acionado, então, para julgar esse tipo de infração penal, esse tipo de crime bárbaro, que acontece no Brasil. Só em 2020 foi um número astronômico, mais de 20 mil casos de feminicídio no Brasil. E por que essa tese ela é levantada? Porque o tribunal do júri é um tribunal popular, em que o julgador, o juiz, não é aquele juiz de carreira que passou no concurso, que julga tecnicamente. Não. É o cidadão que se alistou e se ofereceu dentro da sua cidade para contribuir socialmente e participar do julgamento. Então, é o farmacêutico, é o engenheiro, é o médico, é o comerciante, é a pessoa, o cidadão comum que vai analisar e julgar. E na frente dele haverá um julgamento, são 7 jurados, e essas teses são levantadas pela defesa, pelo advogado, e combatidas pelo Ministério Público, enfim, numa sessão de julgamento que é muito interessante, mas permite também, por outro lado, esse tipo de tese, que esse tipo de tese seja levantada. E até hoje é levantado esse tipo de tese, ou seja, o feminicídio, a tese da legítima defesa da honra, como sendo uma hipótese de você absolver aquele que praticou um crime contra a mulher. A gente pode dar um exemplo aqui, dentre vários outros, para não me alongar, apenas para o telespectador ficar esclarecido. Imagine um caso em que a mulher, eventualmente, tenha traído o seu marido ou aquele que ela tem como companheiro. E o sujeito acaba sabendo da situação, presenciando ou tendo notícias, e então ele pratica o crime contra a sua mulher, a sua companheira, o crime de homicídio. No caso, feminicídio, porque a razão foi justamente por ela ser mulher. Ora, nessa tese da legítima defesa da honra, arguiriam-se aqui, trariam-se os argumentos de que ele agiu por violenta emoção, por ter sabido que a mulher havia o traído e que ele, então, estava defendendo a sua própria honra quando praticou aquele crime. E os jurados, eventualmente, acometidos ali naquela sessão de julgamento, podem votar pela absolvição, porque
diz a Constituição que o tribunal do júri, quando entende, quando os jurados votam, aquela decisão é soberana. E isso deve ser mesmo. O que não se pode mais admitir é que esse tipo de tese seja vencedora e seja possível de ser alegada, né, no ano que nós estamos. Então, acerta o projeto de lei 2325 da senadora Zenaide Maia, cujo relator é o caríssimo senador Alexandre Silveira, ao proibir que essa tese de legítima defesa da honra seja utilizada para absolver, né, para inocentar autores de infrações tão graves, tão bárbaras e tão repugnantes, sobretudo na atualidade. Para a gente ter uma ideia, em nível mundial, comparando, claro, com países do Ocidente, porque os do Oriente têm uma outra cultura, né? A gente está se adequando aos outros, os outros... Tem algum que ainda admita essa tese no Ocidente? Né? Porque por tudo que eu procurei aqui, eu não achei nenhum que admita essa tese em nível ocidental. O Brasil estava atrasado, então, em colocar exatamente isso como lei. Isso, no direito nós não dividimos assim em Oriente e Ocidente, né? Nós temos dois sistemas macros, que é o sistema da Civil Law, que segue o Brasil, segue a Itália, segue a França, e o sistema da Common Law, que é dos costumes, baseado em precedentes e não em legislação escrita, como é nos Estados Unidos e na Alemanha, né? Os países que seguem a legislação escrita, Brasil, Itália, França, em que tudo tem que estar disciplinado, de fato, já não admitem mais essa possibilidade de levante de tese de legítima defesa da honra num crime bárbaro motivado exclusivamente pelo gênero mulher, né? Então, de fato, o Brasil está atrasado nesse ponto e, novamente, aqui elogio a iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça de ter aprovado hoje essa modificação e agora vai para votação, se não houver destaque para o plenário. Está acompanhando, tem previsão de ir para a votação em plenário no Senado? Depois é bom lembrar que vai para a Câmara ainda, não é algo que deva ser imediato, ainda mais em um ano eleitoral, né? A gente vai ter que seguir acompanhando essa mudança por algum tempo, mas já tem previsão, algum acordo para se levar para plenário? Não, eu penso que não, mas eu gostaria de observar que o importante é ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é um grande marco para o projeto de lei ter probabilidade de ser aceito, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, no nosso Congresso Nacional. Então, hoje, de fato, é um passo importantíssimo para o projeto de lei. Se houver destaque para ser votado em plenário ou se for para a Câmara, isso não há problema. Não há previsão, porque realmente o ano eleitoral ele atrapalha a pauta do Congresso como um todo. Perfeito. Deixei de lhe perguntar alguma questão que seja relevante a gente pontuar para os nossos assinantes nessa questão? Claro, fique à vontade. Não, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido da pergunta? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Alguma coisa que seja sim. pontual aí, interessante para os nossos assinantes? Porque, afinal de contas, é aquilo que eu disse, né, no início. Infelizmente, é necessário se colocar isso como lei no Brasil, porque a tese estava aí, né? Então, e muitas vezes foi usada. Tem mais algum ponto a colocar, doutor? Sim, eu penso o seguinte, além de ter-se, de o projeto de lei, né, 2325 de 2021, ter acabado com a possibilidade de utilizar a tese de legítima defesa da honra, ele também acabou com a possibilidade de se alegar que o crime pode ter uma atenuante, porque o autor do crime praticou a infração, aquele ato bárbaro do feminicídio, sob o domínio de violenta emoção, né? Isso era considerado uma atenuante geral do Código Penal, que agora não vai mais ser aplicada para o delito de feminicídio. Então, novamente, na minha opinião, acerta o projeto de lei ao também afastar a possibilidade dessa atenuante ser trazida para casos que tenham aí o feminicídio em julgamento. Obrigado ao senhor, uma excelente noite, doutor Dante. Obrigado a vocês e a todos os telespectadores. Boa noite a todos.